Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, né, o vídeo vai ser sem barulho de ventilador, né? Hoje já tá mais fresquinho, choveu, né, bem forte, acabei ficando sem luz, na verdade, né? Mas já está tudo certo. E hoje hoje é domingo, que eu tô gravando, à noite. A gente vai falar agora sobre o trono de Deus e o livro selado. Então, bora começar. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4, né? A gente já viu o capítulo 1, 2 e o 3. Agora a gente vai ver o 4. O cenário da visão do capítulo 4 e 5, né, de Apocalipse é o próprio santuário celestial, onde se encontra o trono de Deus e Cristo ministra em favor de seus filhos. Então, Apocalipse 4, o verso 1. Que cena João viu e que convite lhe foi feito, né? E aí você vai ver na sua Bíblia, lá tá escrito que o anjo chamou João, né? Para ele subir lá e ver. Que a porta foi aberta para João. Eu vou só abrir aqui, né? Para ele poder ver. Resumidamente falando, foi isso. Mas você pode ver na sua Bíblia, né? Apocalipse capítulo 1, capítulo 4, verso 1. E do verso 2 até o 3, além da porta aberta no céu, o que João viu, né? Então, João viu o trono de Deus, né? E no capítulo 4, verso 4, quantos anciões haviam sentados em tronos ao redor do trono principal? Quem são eles? E também no capítulo 5, verso 9, Mateus 27, do verso 50 até 53. Aí lá vai estar escrito que foram 24 anciões, são mencionados, né? 12 vezes só no livro de Apocalipse é mencionado 24 anciões, né? Que é 12 mais 12. Eles se vestem de branco como os sacerdotes no templo de Israel. Então aqui tudo você vai ficar indo e voltando para o templo terrestre, né? O templo que era antigamente. E quando você estuda o antigo, você também vai estar fazendo isso, também é a mesma coisa, de ficar indo no Apocalipse e voltando para o livro, no livro de caramba, esqueci o livro, mas é a parte do santuário. E aqui, um símbolo da justiça dos santos, peraí, que é as vestiduras brancas, né? É um símbolo da justiça dos santos, que no caso, justiça de Jesus Cristo, né? Que nos foi imputada. Apocalipse 19, verso 8. O fato de usarem coroas de ouro indica que foram vitoriosos sobre o pecado, segundo Timóteo 4:8. Isso pode indicar pecadores salvos pela graça e que foram escolhidos para representar todos os salvos de todas as nações do mundo, né? Como tem o Antigo e o Novo Testamento, né? Que tem 12 tribos representando todo o povo de Israel, e no Novo Testamento tem 12 apóstolos representando também todo o povo de Deus. Então dá o número de 24. E a Bíblia, na Nova Versão Internacional, em Éfeso 4, verso 8, diz: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo a muitos prisioneiros e deu dons aos homens para iniciar seu ministério no
no santuário celestial, Jesus foi ungido com óleo da alegria. Da alegria como a nenhum dos teus companheiros. Hebreus 1:9. Esses companheiros não eram anjos, eram homens. Há uma possibilidade de serem os mortos que com ele foram despertos de suas sepulturas, né? Mateus 27, verso 50 até os 53. Os 24 anciões também são um cumprimento típico do serviço do santuário, onde havia 24 turnos no sacerdócio levítico. Você pode ver também em 1 Crônicas 24, do verso 13 a 19, e Lucas 1, do verso 5, 8 e 9. E igual, você também pode ver que assim, quando Jesus ele morreu, né? Aí quando ele ressuscita, após a ressurreição de Jesus, acontece a ressurreição, né, desse povo aqui que ressuscitou após Jesus, sendo as primícias, né, daqueles que dormem. Então, Jesus, quando foi aos céus, ele levou uma primícia a Deus de todo o povo, né? Tipo um dízimo ali, né, de todo ser humano que queria ser salvo. Então, desses seres humanos, né, que foram ressuscitados, provavelmente, né, quase que com certeza, João Batista, né, já está lá. Porque quando João foi preso, né, e ficou lá, e João ficou, eu tenho que esperar mais alguém, eu tenho que esperar outro, né? Aí Jesus fala, feliz é aquele, né, que esqueci agora o verso completo. Mas aí ele pega e manda os dois seguidores, né, de João Batista, falar lá com Jesus, e aí Jesus fala, vem ver. E aí depois Jesus fala para ele falar tudo que eles viram e ouviram para João Batista. Aí João Batista fica em paz. E aí logo depois, né, depois de pouco tempo, João Batista, né, perde a cabeça literalmente, porque é cortado e entregue na bandeja de prata. Então Jesus ele não foi até lá, né, ver João Batista, porque provavelmente, né, ele já seria ressuscitado após a ressurreição de Jesus, né? Isso é uma hipótese que é muito provável que sim aconteceu. Mas eu não posso bater o martelo, né? Mas sim, é possível que João Batista já esteja no céu e seja um dos 24 anciões que João viu. E, bom, nesse despertamento, né, dos que dormiram, foram bastante pessoas, né? Foram uma pequena multidão ali, ou grande multidão, não sei ao certo, porque eu não lembro agora direito o texto todo, né? E aí, porque também não tá aqui no estudo, né? Eu só lembrei. Então, é provável que muitas pessoas, né, daquela época de Jesus, que morreram acreditando em Jesus, né, foram ressurretos com Jesus para o céu, né, porque Jesus levou uma primícia para Deus, daqueles que dormem, assim como Moisés, né, Moisés, quando ele foi morto, o diabo quis o corpo de Moisés e Jesus deixou o anjo lá para velar pelo corpo de Moisés. Aí depois Jesus veio e levou Moisés para o céu, né? Mas é outra história, né? Agora vamos continuar aqui no verso 5 do capítulo 4 de Apocalipse. O que mais viu João diante do trono? No santuário terrestre havia um candelabro com 7 lâmpadas.
as quais deviam estar sempre acesas. Êxodo 25, verso 31 até o 39, sendo um número 7 uma figura de totalidade e perfeição, né? Neste contexto, se refere ao Espírito de Deus em sua plenitude. Zacarias 4, verso 10, Provérbios 15, verso 3. Assim, a visão revela a presença da Trindade neste capítulo, de modo semelhante ao capítulo 1. E mais para frente, né, a gente vai ver de novo os candelabros, né? E Deus vai explicar aqui, porque a Bíblia, ela mesma se revela, né? Então, se você quer interpretar a Bíblia com a sua própria revelação, vai dar ruim, né? Porque a própria Bíblia fala o que ela quer falar. Então, mais para frente a gente vai ver o significado dos candelabros, né? Os 7 candelabros. E o verso 6 até o 8, né? Já vou 5, o verso 6 até o 8. Que outros seres João viu ao redor do trono e qual era a sua aparência. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, os capítulos, versículos, tudo, todos os livros que eu vou usar aqui, que eu citar aqui, eu vou deixar na descrição para que você acompanhe na sua Bíblia, né? E João não foi o primeiro profeta que contemplou estes 4 seres viventes, né? O profeta Ezequiel também teve essa mesma visão, com algumas diferenças, mas viu também esses 4 seres. Similar, né? Muito antes dele, tá? Em Ezequiel 1, verso 4 até o 10. Estes seres pertencem à categoria de serafins. Serafins têm 6 asas, né? Igual Lúcifer, quando estava no céu, Lúcifer era um anjo serafim, mas com a função de querubim. Então, ele que tinha a função de guardar a lei de Deus. Por isso que ele odeia tanto os 10 mandamentos, né? Por causa disso. Ele no céu, ele guardava a lei, mas se rebelou contra Deus e agora odeia a lei e a Deus também. Já que possuem 6 asas, né? Ezequiel 6, o verso do 1 até o 3, enquanto que os querubins possuem 4 asas. Ezequiel 10, o verso 19 até o 21. Alguns comentaristas têm ligado estes 4 seres viventes a 4 aspectos do ministério de Cristo, realçados nos evangelhos. Mateus escreve sobre o caráter real de Jesus, dando ênfase ao rei em seu reino. Isto é Mateus 25, o verso 34, Mateus 27, o verso 37. Isto é bem simbolizado pelo leão, né? Então, Mateus, ele coloca Jesus como leão da tribo de Judá, né? Majestoso rei dos animais, e Marcos retrata Jesus principalmente como servo dos homens. Então, vai estar lá em Marcos 9, o verso 35, e Marcos 10, o verso 34. Sendo o novilho o boi, né? O símbolo de serviço, né? Porque o boi você coloca lá aqueles negócio, né, na cara do boi, aqui nas costas do boi, para ele puxar carroça ou puxar algum negócio para lavrar a terra, esses negócios, né, para dar uma mexida na terra, para plantar. Então, o boi é um animal de serviço. Então, Jesus ele veio para servir, não para ser servido, né?
E o evangelista Lucas revela Jesus como filho do homem, que está lá em Lucas 4, verso 1 até o 2, e Lucas 9, o verso 56. Daí o rosto como de homem. Por sua vez, João destaca a deidade de Jesus. João 1, o verso 1, verso 14. João 10, do verso 1 ao 2, e João 10, o verso 30. Essa característica de Jesus é simbolizada pela águia voando, né? Tem salmos também, como a águia, né? Me levará bem mais além. E ainda outra, né, aplicação pode ser feita nas tribos, né, do Antigo Testamento. Aqui é no Novo Testamento. Agora, no Antigo Testamento tem a questão das tribos, né, de Israel. Então, embora o relato da organização delas no deserto em Números 2 não mencione, a tradição judaica ensina que elas estavam sobre os estandartes das 4 tribos líderes. Os estandarte da tribo de Judá, que era um leão, né, leão da tribo de Judá, que no caso o estandarte, a bandeira, né, que ficava lá na frente, né, uma bandeira maior da tribo de Judá, e Rúben, a tribo de Rúben, que tinha a bandeira como uma forma de homem, né? No caso, o símbolo era um homem. O estandarte da tribo de Efraim era um boi, então o desenho da bandeira era um boi, e da tribo de Dan era uma águia. Então tem essas duas, né, que no caso é tudo representando ou apontando para Jesus, tanto no Antigo como no Novo. Então, quando a gente vê esse negócio de anjo coberto de olhos e não sei o que, então isso daí, o anjo com cara de boi, com cara de águia, com cara de homem, com cara de leão, isso daí é tudo simbolismo, né? Que é para levar você para o santuário terrestre, para que você entenda o santuário celestial, né? Então, se você for estudando o santuário do Antigo Testamento, do Novo Testamento, você vai chegar no santuário celestial no Apocalipse. Então, Deus sempre, ele vem ampliando o que ele quer ensinar. Então, Deus sempre quis ensinar e quer continuar ensinando o serviço do santuário, só que é o santuário do céu. Não é mais o da terra, porque Jesus já cumpriu os simbolismos, né, do santuário terrestre, né, sendo o Cordeiro de Deus que morreu e tirou o pecado do mundo com o seu sangue. Então, bora continuar. No verso 9 e até o verso 11 do capítulo 4 de Apocalipse, que cântico João ouviu destes 4 seres viventes e dos seres viventes e dos 24 anciões. Esse daqui eu sei de cor, né? Tem até a musiquinha na Bíblia atual, na Bíblia, como que é? Linguagem de hoje, né? Tem a musiquinha que é: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre, né? E aí os 4 seres viventes, né, respondem amém, né? Eles falam amém. Então, dá uma olhadinha na sua Bíblia, né, que a linguagem de hoje tá um pouco diferente da linguagem que pode ser na sua Bíblia. Mas o conteúdo, assim, como fala, o núcleo é igual. Tipo, o que ele tá querendo falar é a mesma coisa, né? Só muda só
a atualização da palavra, mas o sentido é o mesmo. E agora a gente vai entrar no capítulo 5 de Apocalipse, o verso 1. Então, a gente vai ver o livrinho selado agora, com 7 selos. Então, João acrescenta novos detalhes à visão, o que ele viu na mão direita de Deus. Então, qual Deus aqui? É Deus o Pai, né? E aqui, os selos eram usados na antiguidade para autenticar e dar validade a documentos. Ver lá também em 1 Reis 21, verso 8, Neemias 9, verso 38, e também para selar, fechar, né, o conteúdo de uma mensagem escrita. Isaías 29, verso 11, Daniel 12, verso 4 e 9. Então aqui, ó, a gente voltando aqui de novo para Daniel. Então, no livro de Daniel, a gente também entrou um pouco no livro de Apocalipse. E agora a gente vai voltar para o livro de Daniel, né? Daniel 12, verso 4 e 9. Que livro é este que livro é esse selado com 7 selos? O capítulo 6 de Apocalipse lança luz sobre o conteúdo deste livro. Refere-se ao desenrolar da história cristã através dos séculos. João percebeu a importância do conteúdo do livro e entrou em desespero e começou a chorar. Apocalipse 5, verso 4. Porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro e desatar-lhes os selos. Então, João, assim que viu o livro, né, ele já ficou meio que espantado. E aí, quando ele percebeu que o livro era muito, muito, muito importante e que não havia ninguém no céu nem na terra que pudesse abrir esse livro, aí ele começou a chorar. E aí, o que acontece? Jesus entra em cena, né? E agora a gente vai ver. E aí, no verso 5 do capítulo 5 de Apocalipse, qual foi a boa notícia que um dos 24 anciãos trouxe para João? Então, aí um dos 24 anciãos, né, chega em João e fala que o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, né, venceu para abrir o livro. Então, ele venceu o quê? A cruz, a morte, né? Ele ressuscitou e estava no céu para abrir esse livro. Então, ele venceu. E mais uma vez aqui, né, o leão da tribo de Judá representando Jesus, né, como o livro de Mateus, né, apresenta. E no verso 6 do capítulo 5, que João contemplou em seguida e que estava no meio do trono. Então, João viu que o leão da tribo de Judá era digno de abrir o livro, né? Mas quando ele se voltou para o trono, ele vê um cordeiro. Que contraste, né? O profeta Isaías usou o símbolo de um cordeiro para representar o Messias. Isaías 53, o verso 7. No Novo Testamento, o simbolismo se aplica a Jesus. João 1, do verso 29 e 1 Pedro 1, verso 19. No livro de Apocalipse, a palavra cordeiro aparece 29 vezes e se aplica a Jesus. Apocalipse 7, verso 19 e Apocalipse 22, verso 1. Então, aqui a Bíblia confirma em várias partes da Bíblia que Jesus é o Cordeiro de Deus e que ele foi morto, né? E ressuscitou, vencendo assim a morte eterna, para poder abrir esse livro selado com os 7 selos. E
do verso 7 até o 10 do capítulo 5, o que aconteceu quando o Cordeiro Jesus tomou o livro selado das mãos de Deus. Então, os 4 seres viventes e os 24 anciões entoaram um novo cântico, né? E aí, agora você tem só mais uma perguntinha, deixa eu fazer aqui, depois eu falo a conclusão. Apocalipse 3, o verso 20, João 1, verso 12, como posso me apropriar dos méritos de Cristo para a minha salvação, né? Então, quando a gente abre o coração para Jesus, né, permitindo que ele entre, né, não fique batendo só na porta, né, mas ele entre, e crendo, né, a gente precisa crer, dos pilares, né, é crer. A gente precisa crer, precisa se arrepender, precisa confessar os pecados, né, deixar eles, ser batizado e seguir Jesus, né, permanecendo firme até o fim. Então, um dos requisitos é crer. Então, você deve crer para você ser salvo, né? Porque aquele que não crê já está condenado, porque Jesus é o Filho de Deus. Então, a conclusão: em nosso próximo estudo aprenderemos sobre a abertura do livro selado com 7 selos, cada selo ao ser aberto pelo Cordeiro, que é Jesus, revela um acontecimento na história envolvendo seu povo. Veremos que Deus não está alheio a tudo que se passa em nosso planeta. Descobriremos um Deus de amor que se importa com seus filhos e trabalha incansavelmente para a salvação deles. Então, Jesus, ele está o tempo inteiro trabalhando. Então, ele trabalhou por nós antes da criação do mundo, trabalhou por nós durante, né, a nossa entrada no pecado, né? E agora, depois, né, depois do juízo também. Então, Deus, ele tá o tempo inteiro trabalhando. Deus trabalha no sábado? Trabalha no sábado, mas em que sentido? Ele trabalha para a salvação da humanidade. Se você estiver trabalhando para salvar alguém, então você está fazendo certo. Se você estiver trabalhando para ganhar dinheiro, né? Trabalhando para enriquecer a si mesmo, ou só encher no seu bolso, então você está pecando, né? Você, no caso, é um adúltero. A Bíblia diz: aqueles que não guardam os mandamentos de Deus é adúltero. E os adúlteros não entrarão no reino de Deus, né? Bom, essa é a mensagem de hoje. E Deus abençoe cada um de vocês, né? Guardem os mandamentos de Deus, né? Porque a característica da igreja verdadeira de Deus, duas características tá no livro de Apocalipse, que a gente vai estudar ainda, no capítulo 14, né? É literalmente guardar os mandamentos de Deus e ser fiel a Jesus. Então, Jesus diz, né? Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Isso é no Novo Testamento, não é nem Antigo. Então, essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo estudo. A gente vai entrar nos 7 selos do livro selado. Então, Deus abençoe e até o próximo estudo.